Queridos irmãos, queridas irmãs, dando-se sequência no capítulo 21, não creias em todos os espíritos. Então nós fizemos um apanhado e nós vamos ler uma questão aqui, que diz assim: o Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram na terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação dos mais singulares e absurdas ideias. Então nós sabemos que existe uma classe de espíritos que, como diz aqui a mensagem, é muito perigosa. Por que é perigosa? Porque se para nós já é difícil conviver com o que nós vemos, mais difícil ainda se torna para nós convivermos com aquilo que nós não vemos, a não ser os médios videntes e muito disciplinados. Aqueles que têm muita fé, aqueles que ora e vigia, higieniza a mente e o pensamento e policia a moral, as atitudes, age de acordo com a humildade, a paciência, a aceitação, de acordo com aqueles que reconhecem que dentro do teu eu existem 5 monstros, como eu já disse aqui algumas vezes, sendo um deles o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a avareza e muitos outros. Esses que combatem esse processo todo de ignorância, ele consegue sobressair, ele consegue separar o joio do trigo, ele consegue não permitir ser mistificado. Ele consegue. Agora, eu respeito a mensagem, porque a mensagem ela é do Evangelho segundo o Espiritismo, mas, ao mesmo tempo, como eu disse no vídeo anterior, no número 10, não creias em todos os espíritos. Como a frase diz, o tema diz, não creia em todos os espíritos, a responsabilidade não é só dos espíritos desencarnados, e sim de todos nós. Porque você há de convir comigo que você só consegue entrar na sua casa se quem do lado de dentro se encontra abrir a porta para você se você não tem a chave. Igual aquela questão, por que o cão entra na igreja? Porque ele encontra a porta aberta. Então, nós é quem alimentamos esses falsos profetas, esses hipócritas, esses orgulhosos, esses pseudo-sábios que passaram na terra para a erraticidade. Nós é que somos aqueles que os alimentamos. Nós não podemos culpar esses espíritos.
E o pior é que tem muitas pessoas que, simbolicamente vítimas, porque não existe vítima também não. Isso aí é tudo conto de fada para encher a carochinha. Um dia eu explico isso. Aqueles que se sentem vítimas desses espíritos recorrem à casa espírita. Aí chegando lá, ele leva o conhecimento do presidente. Eu estou sendo mistificado por espíritos hipócritas, pseudos, sábios, ignorantes. Aí o presidente também, como não tem conhecimento nenhum, coitadinho, ele diz assim: vamos fazer uma reunião hoje para você, coisa que não existe. Fazer uma reunião para a pessoa. Existe isso, eu vou fazer uma reunião, eu vou reunir os espíritos do bem, vou reunir 10 médios e nós vamos fazer um trabalho especial a você. Quanta ignorância, gente! Como nós nos encontramos tapados. Quem somos nós? Que somos nós para merecer uma reunião desse nível? Ah, mas então se você está falando isso, então nos mostre uma forma então de orientar essa pessoa. Se você, presidente de casa espírita, tem conhecimento, você chama esse companheiro que está cramando todos esses problemas num canto e fala para ele assim: olha, eu vou convidar aqui uma pessoa para poder te aplicar um passe, nós vamos te oferecer uma aguinha frutificada e você vai passar por um atendimento fraterno aqui na casa. Vem aqui agora, já tomou passe, aguinha frutificada, vamos ter uma conversa. O que está acontecendo? Depois que ele cramar tudo, o que o presidente da casa espírita tem a fazer é orientar aquele indivíduo à mudança de hábito, de comportamento e de atitude, mudança de moral, mudança de intelecto. Porque semelhante atrai semelhante. Não adianta nada afastar dele aquele hipócrita, aquele obsessor, aquele charlatão, aquele mistificador, aquele anticristo. Afasta-se dele e ele continua no mesmo desalinho. Ele pode atrair novamente aquele espírito, como pode atrair outros espíritos, se ele não mudar o comportamento intelecto moral dele. Mas quem é culpado disso? O presidente que não sabe, não entende de nada. Aí você pode falar para mim assim, mais uma vez, como eu já disse em outros vídeos, você fala muito mal dos espíritas, Luiz. Não. Eu falo a verdade, porque cada um fala daquilo que conhece. E eu, por me encontrar há quase 35 anos dentro dessa doutrina espírita, não tem coisa que eu não sei. Que se eu abrisse a boca, seria como uma bomba de Nagasaki e de Hiroshima. Por isso que eu não concordo com muitas coisas, porque a gente vê tanta babaquice no meio espírita, que eu aconselho muitas pessoas a não procurar a doutrina espírita criada pelo homem, e sim procurar o espiritismo que foi criado por Allan Kardec, codificado por Allan Kardec, porque a doutrina espírita, muitas vezes, é o próprio espírita, com falta de conhecimento, que cria, que adapta, que improvisa por conta própria. Onde eu conheço na minha cidade, 99% dos centros espíritas foram fundados graças a divergências nas casas onde eles atuavam antes. Brigaram, discutiam,
se ofendiam. E olha, gente, não tem classe que se ofende mais que os espíritas. Parece que eles têm uma facilidade imensa de ficar magoado um contra o outro. Isso é excesso de vaidade, excesso de orgulho, de egoísmo. Isso é vontade de se transformar numa estrela da noite para o dia. Aí ocorre lá aquela divergência e eles fundam uma casa espírita. De repente, outra divergência, funda outra casa espírita. Digam para mim qual casa espírita na minha cidade que não foi fundada através de uma divergência. Eu digo aquela frase: se me provarem qual, eu calo a boca. Ou eu venho aqui e peço desculpa. Mas todas foram fundadas através de divergências. E Jesus nos disse: minhas ovelhas se reconhecerão por muito se amarem e não por muito se odiarem. Será que o espírita de fato está merecendo ser considerado guardiões da doutrina dos espíritos? Será que os espíritas estão merecem ser considerados representantes do Cristo na Terra como trabalhadores da última hora? Espíritas, vamos arregaçar a manga, vamos erguer a fronte, não vamos ficar só com o bumbum sentado no sofá, assistindo novela, assistindo filme e apegado em churrasco. A tua hora vai chegar. Então nós não concordamos muito que a culpa é perigosa desses espíritos que se encontram na erraticidade, por causa que os encarnados é que libera, que abre a porta de dentro para fora. Continuando, pseudos sábios que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para sobre a máscara de que se cobrem facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Antes que se conhecessem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que em diversas épocas, mas, sobretudo nesses últimos tempos, se hão apresentado como alguns dos antigos profetas. Olha só, muitos espíritos, muitos médiuns estão recebendo, muitos espíritos que estão se passando por antigos profetas, apóstolos, missionários. Será que você não está raciocinando? Será que esse cabresto não está deixando você raciocinar? Eu não acredito nisso. Como Cristo, tem Cristo manifestando através de médiuns no Brasil. Tanto é que no Brasil diz que tem um Cristo que o Pai permitiu que ele voltasse à Terra. Ô Pai! Lamentável. É de dar dó do brasileiro, que ainda não despertaram para a responsabilidade, que o Brasil é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho, mas não é o coração do mundo ainda não. Não é a pátria do Evangelho ainda não. Não vamos querer comer gato por lebre ainda não, porque tem muitos espíritas que são acomodados nessa questão e diz assim: eu não vou me preocupar muito não, sabe por quê? Porque aqui já é o Brasil, o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Não é não. O Brasil só será a pátria do Evangelho, o coração do mundo, quando você, espírita,
Quando eu, espírita, agirmos corretamente de acordo como Jesus nos ensinou, o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Como eu disse no vídeo anterior, é uma vergonha a divergência entre os espíritas. Os espíritas orgulhosos parece que têm reis na barriga. Ninguém visita ninguém. Ninguém procura ninguém. Eu tenho um amigo que ele está muito revoltado, principalmente com os espíritas, porque a sua querida esposa, no momento que ele mais necessitou dos amigos que se dizia espíritas amigos dele, viraram as costas a ele e a esposa, e eles se sentiram abandonados. E ninguém ia visitá-los. Até que um dia ele se revoltou, não só contra os espíritas, como também com o espiritismo. É óbvio que é um direito dele, mas é lamentável o comportamento dos espíritas. E os espíritas não reconhecem que se encontram no corpo físico não por merecimento. E muitos acham que é por merecimento. Não, os espíritas se encontram no corpo físico por misericórdia divina. Se Deus não interferisse, nós não estaríamos aqui no corpo físico. Então, por que o orgulho de achar que são melhor que os outros? Por que uns acham que tem o rei na barriga? Os espíritas ainda não pararam para refletir que nós somos a escória do lixo. Sabe aquele churume que cai da saca de lixo? Nós espíritas somos aquilo. Por isso a nós foi concedida essa doutrina dos espíritos, para que deixássemos de lado essa podridão que nós trazemos de vidas passadas. E o incrível que nós achamos que prestamos. E o incrível que muitos doam cesta básica e chamam a televisão para filmar. Muitos gostam de estrela, mas se esquecendo que estrela já nasce estrela. E que nós temos que nos contentar em sermos meteoros, meteoritos. Nem planeta somos ainda. Meteoritos, meteoros. Ou eu estou dizendo alguma coisa errada? Você espírita, você está trabalhando para regenerar a humanidade ou regenerar o teu interior? Se você estiver trabalhando para regenerar a humanidade, você está no caminho contrário. Você está trabalhando para regenerar o teu eu. Porque professor nenhum consegue ministrar aulas em salas de aula sem antes estudar. E você tem estudado o teu interior? Você sabe quem você é? Você sabe de onde você veio? Onde você se encontra? Para onde você vai? Você tem total conhecimento da tua personalidade? Então não venha com esse chorumelo, não. Vamos refletir. Nós somos churume de saco de lixo. Por isso que quando as pessoas me perguntam qual é a tua religião, eu nunca digo que sou espírita.
Eu digo que estou tentando ser espírita, porque ser espírita não é para quem aguenta, não é para quem quer, é para quem aguenta. Mudança de hábito, de atitude e de reforma. E de moral. E quantos médios eu já vi nos bares tomando cerveja, tomando a cachaça, fumando. E no dia posterior, dentro da casa espírita, doutrinando espírito e aplicando passes. Será que ele está doutrinando espírito mesmo de seres humanos desencarnados? Com todo respeito à colocação, não. O muito que pode estar acontecendo ali, ele está doutrinando um espírito de porco. Porque espírito daquele que desencarnou, não. Porque ele não está em condições espiritual para confabular com espíritos sofredores necessitados, que necessita de um equilíbrio psíquico. Mas não é culpa dele não também, viu, gente? Cadê os diretores da casa espírita? Que solta linha e deixa o peixe embora. Porque ali só vai nego rico, juiz, promotor, delegados, médicos. E será que é isso que nosso Senhor Jesus Cristo quer? Nosso Senhor Jesus Cristo veio para os enfermos. E os enfermos ficam sentados todos lá na plateia, enquanto esses que se dizem detentores de diplomas, que quando chegar no plano espiritual, terá ficado aqui na terra na lata de lixo, e que lá terão que começar na estaca zero de novo, são tratados como reis e rainhas. É triste. Conversando com a minha avó esses dias atrás, que já faleceu, porque eu tenho audição, tenho evidência, graças a Deus, que ela trouxe ao meu conhecimento esse trabalho de fazer esses vídeos. Eu falei para ela assim, vó, mas pelo amor de Deus, não me peça para fazer isso não, porque eu não sei ficar calado, eu não sei mentir, e eu vou acabar arrumando problema. Porque eu não vou pensar duas vezes. Eu vou jogar, sim, papel no ventilador. E ela me disse, você está preocupado com isso porque você trabalha para o homem ou trabalha para Jesus? Eu falei, para Jesus. Ela falou assim, então exemplifique. Então, desse momento em diante, meu amigo, minha irmã, eu não pensei duas vezes. Querem matar? Mata. Querem prender? Me prenda. Porque estarão apenas matando o corpo físico. Estarão apenas prendendo o corpo físico. E responder processo? Por qual motivo? Se até agora eu nunca disse nome de ninguém, a não ser o meu apenas. Agora, aqueles que se sentiram ofendidos é porque a carapuça lhe serviu, não é? É porque não agiram e não estão agindo corretamente. Porque aqueles que agem corretamente, ele assiste um vídeo desse, nem curte, porque ele pensa assim, esse rapaz é um transtornado, é um obsidiado. Ou muitos pensam, ele tá certo, mas eu não vou curtir nada, porque eu não quero me comprometer. Mas que Deus e Jesus nos ilumine, nos fortaleça, né? E nos dê força, porque ainda está longe do capítulo 21 terminar. E até lá, muitas coisas ainda vão acontecer.
Muita paz, meus amigos, minhas amigas, que Deus as ilumine.